Olá, meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe rica e abundantemente. Que alegria estarmos aqui novamente no nosso retiro espiritual. Retiro espiritual. Um retiro tão maravilhoso onde podemos crescer espiritualmente. Sejam bem-vindos e bem-vindas, você que está conosco, você que está entrando agora, Deus te abençoe rica e abundantemente. É uma bênção do Senhor ter vocês conosco. A paz do Senhor Jesus, pastor José Mauro, que o Senhor te abençoe. A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs. Terça-feira Santa, Evangelho do dia, liturgia da palavra, nessa terça-feira santa. Nós estamos no retiro da Semana Santa. Lembrando que o Evangelho do dia, ele começou dentro do retiro da Semana Santa do ano passado. Estamos um ano nessa caminhada abençoada, nessa caminhada litúrgica, nesse tempo de graça, podendo ler a palavra do Senhor, receber o ensinamento de Cristo e sermos abençoados por Ele. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso maravilhoso Evangelho do dia. Todos os anos, eu, Marise, um grupo de amigos, a gente separa pelo menos 2 dias, segunda-feira santa e terça-feira santa, para fazer um retiro em Petrópolis, né? Ano passado não podemos fazer, nem esse ano, por causa da pandemia. Mas é uma alegria poder fazer esse retiro com você, ler a palavra de Deus com você, abençoar a sua vida, porque você é mais do que vencedor. Você que vai receber esse vídeo vai assistir depois no YouTube, você que vai assistir num outro momento, que vai assistir pelo WhatsApp, que você seja muito abençoado. Escreva, por favor, depois o que esse retiro tem sido na sua vida, como Deus tem falado contigo. Amém? Qual a tua experiência em receber o Evangelho do dia todos os dias? Muito bom ouvir você. Amém? Também pode colocar o seu pedido de oração, que nós vamos louvar o Senhor. Ao vivo está aqui a Lígia, Zé Mauro, a Marisa, a Ione, né? A Nancy, Gessé, pastora Maria do Carmo lá de Manaus, Maria Regina, Renata Roque. Olha que beleza, quantas pessoas, hein? Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês, Eliane, Maria Lúcia Gonçalves, Giná, Tereza Pereira, Gisele, Elonede, Suzete, Bárbara, nosso irmão Zé Luiz, Rosane Rubim, Sônia Valde Galdino, Euzi Melo, Lígia, Elonede, olha que beleza, Fátima Rossim, lá de Paraná, nosso amado Rômulo Hermes, grande pregador Rômulo Hermes, meu cunhado Paulo César Muniz tem Hermes, cunhado e pai na fé, bem, Jussara Tex, Deus te abençoe, Jussara, Joel Moreira e todos vocês que estão entrando agora, Deus abençoe vocês ricamente, tá bem? Senhor, muito obrigado por essa noite de sono que o Senhor nos deu, muito obrigado por esse tempo tão maravilhoso e agradável na tua presença. Nós te louvamos, nós te glorificamos, nós exaltamos o teu santo nome. Seja louvado, seja bendito, seja engrandecido, Senhor, nesta manhã. Fala conosco no teu evangelho e nos dê a bênção, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus, Nathalie, Liz, todos vocês, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. É uma bênção estar aqui, é uma bênção estar com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém? Queridos, vamos então pegar o evangelho dessa terça-feira da Semana Santa. É um retiro de Semana Santa, né? Nós que estamos num período de abstinência, de jejum, nesse período quaresmal, a Semana Santa é o último tempo desse período quaresmal. Nós vamos entregar nosso propósito no sábado, na vigília da noite. Amém? Na vigília pascal, na santa vigília da ressurreição do Senhor. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus, para esse retiro da terça-feira santa.
Que Deus fale conosco em nome de Jesus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, João 13, 21 a 33 e depois o 36 e ao 38. Amém? João 13, 21 ao 33 e 36 ao 38. Tá bom? Nós temos acompanhado a liturgia do dia através desse livro, olha, né? Esse livro chama-se Evangelho do Dia 2021. Tá? Você pode comprar ele no Clube dos Autores. Você entra no Clube dos Autores, escreve lá Edson Cortado Sardinha. Lá vai ter vários livros nossos publicados, inclusive o Evangelho do Dia. E eles entregam na sua casa com segurança. Tá bom? Então vamos lá, eu leio o nosso lecionário de hoje, João 13, 21 a 33 e 36 a 38. Depois de dizer isso, Jesus se angustiou o espírito e afirmou: em verdade lhes digo, que um de vocês vai me trair. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber o que ele se referia, a quem ele se referia. Ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Simão Pedro fez um sinal a esse, para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariote. E depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: o que você pretende fazer, faça-o depressa. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu por que Jesus tinha dito isso. Pois como Judas era quem trazia a bolsa do dinheiro, alguns pensavam que Jesus tinha dito a ele: compre o que precisamos para a festa. Ou então que havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres. Assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu, e era noite. Quando Judas saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e ele o glorificará imediatamente. 33. Simão Pedro perguntou a Jesus: para onde o Senhor vai? Jesus respondeu: para onde eu vou, você não poderá me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirá. Pedro disse: Senhor, por que não posso segui-lo? Darei a minha vida pelo Senhor. Jesus respondeu: você dará a sua vida por mim? Em verdade lhe digo, que antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, muito obrigado por essa palavra santa e palavra especial. Muito obrigado a Deus por essa terça-feira santa, tempo de meditar na cruz e no sofrimento do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Se você vê minhas publicações do Facebook, você vai ver que eu coloquei ali a sequência cronológica, quase certa, né? Dessa última semana de Jesus. E você vai entender também que a liturgia da palavra, ela não vai seguir uma sequência lógica. O evangelho de ontem falou da unção de Betânia, né? A unção de Betânia, que aconteceu 6 dias antes da Páscoa, né? Logo depois da ressurreição de Lázaro, antes do domingo de Ramos. E hoje o evangelho já nos transporta
para a Quinta-feira Santa. Nós encontramos Jesus na Santa Ceia, conversando com os discípulos e indicando os discípulos quem era o traidor. Lembrando que Judas já tinha feito todo o acordo financeiro. Judas já tinha feito todo o acordo financeiro. Judas já tinha feito tudo o que precisava fazer para que pudesse trair Jesus. Mas essa traição ele recebeu antes, provavelmente na quarta-feira, e foi definitivamente efetivada na quinta-feira à noite, dentro do jardim de Getsêmani, quando Judas beija o rosto de Jesus e traz Jesus. Então o evangelho de hoje, nesse retiro da Semana Santa, ele nos transporta até a Quinta-feira Santa para que a gente perceba duas coisas. Para que a gente perceba como, né, os discípulos não compreendiam as palavras de Jesus e como o ser humano é fraco. Os cristãos da antiguidade, inclusive os metodistas, eles tiraram 2 dias para o jejum semanal. Quarta-feira e sexta-feira. Sexta-feira por causa da paixão de Cristo. Quarta-feira, o próprio Wesley escreveu assim: eu não sei porque a gente faz jejum quarta-feira. Não é? Mas é interessante que quarta-feira nós fazemos jejum também, e os cristãos antigos faziam, porque na quarta-feira foi o dia que verdadeiramente Judas traiu Jesus. Ou seja, assim como Judas, que foi discípulo, que andou ao lado de Jesus, o Judas, que esteve lá do lado do Senhor 3 anos e meio, se desviou e traiu o Senhor, todos nós temos possibilidades de trair o Senhor, de trair o ministério que o Senhor coloca em nossa vida. Todos nós temos essa possibilidade, não é? Essa possibilidade de envergonhar o nome do Senhor. Então precisamos nos quebrantar, jejuar e orar e falar: Senhor, tende piedade de nós. Não deixa a minha fé enfraquecer, não deixa eu desanimar, não deixa a minha vida ruir. Então eu quero que você preste atenção detalhadamente nesse evangelho de hoje. Amém? Volte comigo para o evangelho de João 13, 21. Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade, lhes digo que um de vocês vai me trair. Amado, Jesus, sendo Deus e sendo homem, ele não encara a traição como algo normal, como algo simples, não é? Pelo contrário, a Bíblia diz que depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito. Houve uma angústia no espírito de Jesus, uma tristeza. Naquele dia, o Senhor teve uma angústia no espírito, porque ele sabia verdadeiramente que um dos discípulos iria lhe trair. Não é? E é interessante, gente, que Jesus não desconstrói Judas na frente dos outros. Isso é muito lindo. Talvez se fosse eu, que sou carnal, adâmico, né, tem a natureza de Adão, eu iria ficar muito aborrecido, ia ficar muito bravo, eu ia falar talvez algumas bobagens ali para Judas, ia ficar fofo, eu ia acabar com Judas ali. Jesus não faz isso. Jesus tem o seu espírito angustiado pela dor da traição, mas ele não agride Judas. Ele não responde com a mesma moeda. Ontem eu vinha
correndo, né? À noite eu fiz uma gostosa corrida de 9,5 km. E aí eu vinha pensando nisso. Como Deus foi misericordioso com a minha vida. Como Deus foi paciente comigo. Como Deus não me expôs. Como Deus me perdoou. Como Deus me restaurou. Como Deus tem sido tão bom comigo. E eu orei ao Senhor agradecendo. Eu correndo e orando. Senhor, muito obrigado em voz alta. O Senhor tem sido tão misericordioso. O Senhor foi tão misericordioso na minha história de fé. E o Espírito Santo falou no meu coração. E eu quero obedecer isso. Não importa quem é a pessoa, quão grande é o crime dela, não importa de que político seja, de que partido seja, não importa. Eu não vou usar minha boca para desconstruir ninguém. Vou ficar calado e orar pelas pessoas. Amado, Jesus está num tempo de angústia, Ana das Graças. Jesus está num tempo de angústia, num tempo de dor, não é? Jesus está ali numa angústia porque um dos seus discípulos iria lhe trair, já havia traído na quarta-feira ou na terça-feira, mas Jesus Cristo, ele tem angústia no coração e ele expõe isso para as pessoas, para os seus discípulos, dizendo: em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Imagina, gente, começou aquele espírito de acusação. Um olha para o outro: será se é esse? Será se é aquele? Será se é o Edson? Será se é o... Não é? Um fica apontando para o outro, pensando quem ele se refere. Não é? Quem vai trair ele? Não é possível que isso exista no nosso meio. Já ouviu essa frase? Não é possível que isso se refira no nosso meio. Não é possível. Não é? Olha que coisa. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber o que ele se referia. Ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, a quem ele amava. Acredita que era João, o único que não é mencionado pelo nome aqui. Não é? Estava ali reclinado em Jesus. Simão Pedro, que era o falador, fez um sinal a esse para que perguntasse a quem Jesus se referia. Senhor, não basta saber que alguém vai te trair. Nós queremos saber quem é o traidor. Quem é o traidor que vai trair? Agora, olha que coisa linda. Jesus indica o traidor e poupa o traidor, ao ponto de que os apóstolos olham aquele sinal e não entendem. Está tão claro, mas eles não entendem. Olha que coisa interessante. Olha que coisa. Então aquele discípulo reclinou sobre o peito de Jesus e perguntou: Senhor, quem é? Quem é o traidor? Quem vai lhe trair? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. A quem eu der o pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou um pedaço de pão, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariote. Jesus fez uma coisa simples, clara de se entender, não é? Qual é o sinal, Senhor? Aquele que receber esse pão, vou dar esse pão, esse que recebeu o pão é o traidor. E é interessante que no mundo espiritual foi muito forte. Porque no momento que o Judas recebeu aquele pão que estava ali, era o pão da ceia pascal, era o pão da Santa Ceia, o pão que estava ali consagrado. Quando ele recebe o pão, Satanás entrou no corpo dele. Olha que coisa, amado. Depois que Judas recebeu o pedaço do pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: o que você pretende fazer, faça-o depressa. Na realidade, Jesus está dizendo a Satanás:
Na hora que ele come o pão, Satanás entra no corpo dele, se encarna ali, entra na carne de Judas, fica frente a frente com Jesus, olhando nos olhos de Jesus. Jesus sabia tudo o que ia acontecer e diz assim: o que você tem que fazer, faça logo. Faça logo. E aí Judas sai. Ou seja, Satanás leva Judas. Querido, olha a santidade da ceia do Senhor. Olha a santidade. Judas estava em pecado. Judas tinha oportunidade de se arrepender. Ele tinha sido conduzido pelo diabo a trair Jesus. Mas ele ainda não era possuído por Satanás. Ainda existiam oportunidades dele se arrepender. Ele ainda tinha a sua conexão, a sua mente, o seu coração, todo ainda preparado para o arrependimento, mas ele não quis. E ele vai para a Santa Ceia, e nesse momento de tomar a ceia, ele recebe Satanás no seu corpo. Isso é muito interessante, querido, que a gente não pode tomar a Santa Ceia de qualquer jeito. Se a gente está em pecado, confesse o pecado a Deus, se arrependa e tome a ceia. Se a gente tem alguma coisa contra alguém, se arrependa, pede perdão e tome a ceia. A Santa Ceia, a ceia do Senhor, a Eucaristia, exige uma preparação. Não é de qualquer jeito. Exige um culto, uma predisposição espiritual. Judas está ali como todos estão. Se você olhar os quadros, os ícones da Santa Ceia, né, é difícil muitas vezes até ver Judas. Alguns pintores colocam um saleiro virado assim na frente de Judas, para dizer que o sal dele já não estava mais salgando, ficou insípido, seria agora pisado pelos homens. Né? Aqueles ícones que tem a auréola, que é aquele brilho na cabeça, o de Judas não tem. Em outros ícones ele está com um saco de dinheiro. Mas ele é um dos discípulos, está ali no meio. Mas está com o coração em pecado. Ele é muito preso a dinheiro. Ele era o tesoureiro do grupo de Jesus. A Bíblia diz que ele roubava o dinheiro de Jesus. Ele roubava o dinheiro de Jesus. Ele queria prosperar, ficar rico a qualquer custo, sem medir consequências. Ele não se conformava na riqueza em ser discípulo de Jesus. Ele tinha que conseguir falcatrua, meios para enriquecer, para ter uma vida boa e quem sabe dar uma vida boa aos filhos a partir do ilícito. Então Judas deu brecha. E aí na hora que ele pega o pão, Satanás entra. Não houve arrependimento. Era para ele falar: Senhor, me perdoe, eu pequei contra ti. Ele não fala nada. Ele deixa tudo como está. Talvez o rosto dele nem ficou vermelho. E é nesse momento que ele perde a oportunidade. E amados, olha que coisa interessante, queridos irmãos e irmãs. O versículo, quando Jesus fala para Judas, não é para Judas, é para Satanás, né? O que você pretende fazer, faça-o depressa. Jesus sabia que naquele momento Judas iria buscar os soldados do templo e levar os soldados do templo, talvez 2 horas depois, para o jardim de Getsêmani. Quem olha a foto de Jerusalém assim, não é? O jardim de Getsêmani, ele está bem na frente do muro, na parte de baixo. E o cenáculo onde Jesus está tomando a Santa Ceia está lá do alto, bem do lado esquerdo. Várias fotos de Jerusalém não dá para ver, mas está lá do lado esquerdo, no alto, lá está o cenáculo. Então, um caminho longo. Judas iria levar os soldados até o Getsêmani.
Jesus ia passar aquela vigília. Que vigília dolorida, hein? A vigília de quinta-feira para sexta-feira santa, né? Era a última refeição de Jesus. Jesus não ia comer mais. Ele ia morrer com fome. Ele está na cruz do Calvário com fome, com dor na cabeça, com dor na perna, com dor de todos os lados. Fora a angústia, a dor. Mas ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morre e ressuscita ao terceiro dia para nos dar a salvação eterna. Mas a ressurreição do terceiro dia não amenizou a dor dele. A dor dele foi verdadeira, foi real, foi uma dor eterna, foi uma dor cósmica, uma dor onde ele sente a dor de toda a humanidade, todo o pecado. Tremendo isso, amado. Que dor. Amados irmãos e irmãs, olha que coisa interessante no 28. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu porque Jesus tinha dito isto. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha dito a ele: compra o que precisamos para a festa. Ou então que havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres. Que entendimento, hein? Jesus dá um sinal: aquele que recebeu o pão vai me trair. Ele pega lá o pão e entrega. Depois fala: o que você tem que fazer, faça. Mas agora, preste atenção nisso, agora, exatamente nesse momento, Judas então pega a bolsa e sai. E eles não entendem. Eles pensam assim: bem, ele deve comprar alguma coisa para a festa. Eu acho que a festa precisa de mais pão, né? Eu fico pensando como comprar as coisas à noite e numa noite de Páscoa. Não tinha nada aberto. Eles também pensaram: é porque Jesus mandou dar dinheiro aos pobres. Mas à noite, ou seja, eles fizeram um pensamento, né? Uma conjectura totalmente errada. Muitas das vezes nós somos assim, querido. Jesus fala uma coisa e a gente entende outra. Não é? O Evangelho nos ensina uma coisa, o pastor prega uma coisa, a pastora Maria do Carmo prega uma coisa e a gente entende outra. Nós muitas vezes temos dificuldade de entender o que o Senhor está falando, por nossa própria culpa. Com muita simplicidade, Jesus diz: o sinal é esse. Eu vou molhar esse pão aqui e vou dar o pão. E a pessoa que pegar esse pão vai me trair. Depois Satanás entra no corpo de Judas e Jesus fala: o que você tem que fazer, faça logo. E ninguém entendeu. Mas isso foi muito positivo, sabia? Porque se eles entendessem que era Judas, eles iriam ficar indignados, poderia até sair briga ali na mesa. Mas Jesus não desconstrói Judas. Parece que há uma esperança em Jesus pela restauração de Judas. Tanto é que na hora da traição, Jesus fala para Judas: amigo, com um beijo, você trai o filho do homem? Irmãos, não perca a esperança em Deus que pode transformar pessoas. Muitas vezes nós ficamos indignados, ficamos no nosso limite, mas nós não podemos perder a esperança. Nós não podemos perder a confiança. Nós não podemos perder a alegria de saber que Deus vai cumprir os seus planos, os seus propósitos. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Jesus não desconstrói Judas. Ele ama Judas. E aí, amado, não importa quem aparecer na tua frente, o que você souber de errado de alguém, ore, não divulgue. Seja uma pessoa santa em não desconstruir os outros. Faça assim como Jesus fez com Judas. Ore, interceda, seja uma pessoa diferente. Se a gente paga com a mesma moeda, se a gente leva e bate, qual a diferença que há na nossa vida? Se a gente é igual ao ímpio, pisou no nosso pé, a gente fala palavrão,
pisou no nosso pé, a gente faz postagens no Facebook indecentes, agressivas. Nós somos igual ao ímpio. Qual a diferença? Não, porque eu canto. Cristo dai louvor. Isso não é diferença nenhuma, amado. Todo mundo canta. A diferença está em como nós nos relacionamos com Deus e com o outro, principalmente nos momentos críticos. Nós temos vontade. Vontade é deletar, bloquear, chutar, vontade de bater, vontade de apanhar. Várias vontades a gente tem, né? Mas o cachorro tem vontade de fazer xixi no poste, ele vai e faz. Nem liga. Não é verdade? Nem liga. Ele vai lá e está na frente de todo mundo e faz. Mas nós não somos animais irracionais. Nós somos servos e servas de Deus. Tem que haver algo diferente na nossa vida. Nós precisamos ser diferente. Eu preciso ser diferente. Amados irmãos e irmãs, o falso profeta no Evangelho não é aquele que tem uma doutrina errada. É aquele que tem uma prática errada. Afastai-vos de mim, todos vós que praticai a iniquidade. Profetize meu nome, ora no meu nome, expulse demônio no meu nome, mas eu não vos conheço. Amado, ter uma doutrina certa não significa que eu não seja um falso profeta. O falso profeta é aquele que tem prática incorreta. E muitas das vezes, querido, a prática nossa é assim. Precisamos vigiar nossa vida para sermos diferentes. Eu tenho que ser diferente. Não a diferença de agradar os outros. Não existe nenhum texto na Bíblia que manda você agradar os outros. Você tem que agradar a Deus e amar o próximo. Pode acontecer exortação, pode acontecer disciplina, pode acontecer... Uma vez eu conversei com uma pessoa no gabinete com muita alegria, com muita doçura, mas eu fui forte. A pessoa nunca mais pisou na igreja. A culpa não foi minha. Eu falei com amor, mas exortei, não tem problema isso, né? Agora, querido, nas nossas reações com o outro, com a vida, com o próximo, nós temos que ser diferentes. Graças a Deus, porque Jesus deu uma dica que ninguém entendeu. Eles só foram entender depois da ressurreição de Cristo. Graças a Deus por isso. Não é? Graças a Deus que Jesus poupou os discípulos de um constrangimento tão grande. E poupou Judas de um constrangimento também. Olha que coisa interessante, amados irmãos e irmãs. A palavra do Senhor nesse retiro da Semana Santa. Olha que coisa linda. O que a palavra do Senhor vai nos orientando. Aleluia. A Bíblia diz assim, 30. Assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu e era a noite. Por isso que ele não tinha onde comprar e não sei como dar esmola à noite, né? Até que muitas vezes à noite as pessoas ficam lá pedindo esmola. 31. Quando Judas saiu, Jesus disse, agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Lembra do evangelho da semana passada? A cruz é a glorificação de Jesus. Esse momento, quando vai começar a dor, quando vai começar o jardim de Getsêmani, quando Jesus vai para lá suar sangue, quando Jesus será preso pelo soldado do Sinédrio, o Sinédrio religioso vai cuspir em Jesus, bater em Jesus, dar bofetada em Jesus. Jesus está sendo glorificado e o Pai está sendo glorificado. Jesus diz, agora começou a glorificação, aleluia, do Filho do Homem. Agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele. E ele o glorificará imediatamente. Aleluia. Glória a Deus Todo-Poderoso. Amado, é glorificação do Senhor. A cruz do Calvário foi a glorificação de Jesus. Jesus é glorificado no Pai e o Pai é glorificado no Filho. No Calvário, Jesus é a oferta perfeita. No Calvário, Jesus é o aroma suave,
é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Calvário, Jesus é glorificado e no Calvário, Jesus glorifica o Pai. Talvez você esteja passando muita luta. Glorifica a Deus na tua luta. Pastor, estou vivendo um sofrimento. Glorifica a Deus no teu sofrimento. Não se afasta de Deus. Não morra na fé. Não enterre seus talentos. Não se revolte contra a noiva do Cordeiro, que é a Santa Igreja. Permaneça na Igreja de Cristo. Permaneça com o Senhor. Não venha enfraquecer, mas venha glorificar o Pai nesse momento de dor. Louvado seja o nome de Jesus. Nesse momento de crucificação, glorifica o Pai. E aí o Senhor Jesus, terminando, diz: filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus também agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Escuta bem, Jesus chama de filhinhos. Jesus é um jovem de 33 anos, mas ele é o Senhor da glória, aleluia. Ele chama de filhinho. Jesus com 12 anos no templo. Se eu encontrasse com Jesus com 12 anos no templo, eu ia ajoelhar aos pés dele. Mas é um menino, não importa, é o meu Senhor da glória. É um menino com 12 anos. Se eu tivesse todo o entendimento do mundo, tivesse naquela época e visse Maria com Jesus no colo, ia ajoelhar diante de Jesus. Mas é um bebezinho, não importa, ele é o Senhor da glória. Ele continua sendo o Senhor da glória. Mas ele está crucificado, ele é o Senhor da glória. Não é? Mas ele está preso lá na cruz, continua sendo o Senhor da glória. Mas ele foi sepultado, é o Senhor da glória. Mas ele ressuscitou. Eu não disse que ele é o Senhor da glória, por isso ele ressuscitou. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus é o Senhor da glória em qualquer situação. É bebezinho com 12 anos, com 33 anos, e ele nos chama de filhinhos. Para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Eu disse isso para os judeus. Jesus tinha dito para os judeus. E agora ele disse para os apóstolos: para onde eu vou, vocês não podem ir. Não é? A cruz não era para os apóstolos. A cruz era para Jesus. Só Jesus era a ovelha perfeita. Guarda isso. Quando você vê a cruz como um altar da Lila Sardinha, Rômulo Hermes, Diná, quando você vê a cruz como altar, só Jesus pode ser a ovelha perfeita para ir para aquele altar. O altar não era para Abraão sacrificar Isaac. Quem ia ser sacrificado era um cordeiro, uma ovelhinha, um carneirinho. Assim também, o altar não é para nós. Nós não podemos ir lá agora. Jesus fala: olha, eu vou lá. Eu vou, vocês não podem ir. É o altar perfeito, é o sacrifício. Preste atenção nisso que eu tenho falado essa Semana Santa, tenho falado essa Quaresma. Na cruz, você vê o sacerdote e o cordeiro. Jesus é o sacerdote perfeito, ele é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. E Jesus também é a própria oferenda. Ele é o ofertante e ele é a própria oferenda. Louvado e bendito é o nome do Senhor Jesus, queridos. E aí, amados, Jesus diz: olha, para onde eu vou, vocês não podem ir. Simão Pedro, que era o falante, perguntou a Jesus: para onde o senhor vai? Jesus respondeu: por onde eu vou, você não poderá me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirá. Né? Todos os apóstolos foram mortos. O único que foi morto natural foi João, depois de ser muito torturado. Mas todos eles seguiram Jesus. Não é? Morreram, deram seu sangue. Pedro, segundo Eusébio de Cesareia, no seu livro História Eclesiástica, escrito provavelmente no final do terceiro século, traz uma informação de um texto histórico de que Pedro foi crucificado e colocado de cabeça para baixo. Tiago teve a cabeça cortada. Todos eles seguiram o Senhor nesse caminho de dor, caminho de martírio. Foram confessores da fé. Né? Mas Jesus diz: um dia você me seguirá. Pedro disse: Senhor, por que não posso segui-lo agora?
darei a minha vida pelo Senhor. Isso é verdade, sabia, querido? Pedro deu a vida pelo Senhor. Mas quando ele falou aqui, ele ainda não estava preparado. Tanto é que ele vai negar Jesus. Jesus respondeu, você dará sua vida por mim? Em verdade, Pedrinho, em verdade lhe digo, que antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Você ainda não está preparado para dar sua vida por mim. No capítulo 12 de Atos, quando eles prendem Pedro para matar, Pedro já está maduro, já está cheio do Espírito Santo. Pedro no seu coração pensa, agora eu vou poder dar a vida pelo Senhor. Por isso que eles prendem Jesus, Pedro diz assim, Atos 12, amanhã nós vamos te matar e cortar a tua cabeça. Pedro dorme a noite inteira. Quando aparece um anjo, Pedro pensa até que é uma visão, porque Pedro já está preparado para dar a vida para o Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o meu projeto, o meu sonho é que o Evangelho de Cristo nos prepare para que a gente passe a ser pessoas melhores, para que a gente passe a ser crentes fortes no Senhor, que dê testemunho, que ame o Senhor até o fim, que exerça a vontade de Deus na vida do próximo, com amor, com justiça, com fraternidade, com caridade, que sejamos pessoas diferentes pela graça do Senhor. Graças te damos e te bendizemos, porque pela tua santa cruz remiste o mundo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então não esqueça, Fábio Lúcio Brandi, Maria Regina, Ana, de compartilhar esse vídeo. É só apertar o botãozinho compartilhar, né? E muitas pessoas serão abençoadas pelo Senhor. Amém? Vamos então orar pelas pessoas que nos pedem oração. Orar pelo Gilson, esposo da Marcela, que está ainda em coma, ainda não acordou da coma. E a Marcela tem orado muito pela vida dele. Todos nós temos orado para que o Senhor venha realizar esse milagre, não é? O Senhor é poderoso para curar. Então vamos depositar nossa vida nas mãos do Senhor. Amém? Orar pela nossa irmã Maria, esposa do João Batista, já falecido, né? Seu Osmar, a Dimar, querida Dimar, né? A Luzia, que cuida da Moisete, da Ivete. Amém? Orar também, queridos irmãos e irmãs, pela Madalena, né? Orar pela Rodrigo Vanil, pela Paulinha, pela Kaila. Nós temos orado por essas vidas, né? Orar pela nossa querida Zuleika, não é? Zuleika, que filho do pastor Paulo, está em uma luta contra um tumor no pulmão, esperando a vitória, né? Orar pela sua família, pelas pessoas enfermas, né, pastora? Maria do Carmo Prata dos Santos, pela empresa onde você trabalha, Rosane, os funcionários. Vamos orar por todas essas pessoas. Amém? Pela nossa irmã das Graças, para que cure o seu tornozelo em nome de Jesus, né? Pela família da Gisele, pela família de cada pessoa. Coloca aí os nomes, amém? Nós vamos estar orando ao Senhor nesse momento. Amém, queridos? Em nome do Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai, porque nós temos a graça de ter esse retiro da Semana Santa, onde estamos lendo a Tua Palavra e buscando a Tua graça sobre a nossa vida. Tenha piedade de nós, Senhor. Nos ajude. Nos ajude, ó Pai, a viver o Teu Evangelho. Nos ajude, ó Pai, a caminhar com Cristo nessa semana. Nos dê um tempo de jejum, de oração, de santidade. Que o Teu Espírito Santo continue com cada um de nós. Senhor, abençoe a Neuza, Pai, que está se recuperando da Covid. Obrigado pelo Rico, que recuperou também já da sua perna queimada. Senhor, abençoe a família do nosso irmão Rômulo, do Paulo César. Pai, ontem o Rodrigo disse que lá em Rondônia está difícil a questão de respiradores. Nós colocamos nas tuas mãos nosso irmão, Dr. Jorge Trubian, um grande neurocirurgião de Rondônia, que é servo do Senhor. Eu lembro, Pai, que o Senhor me usou para pregar para ele num retiro espiritual, quando ele ainda não era crente. E ele teve um encontro com Cristo e hoje está na UTI. Dr. Jorge Trubian. Deus abençoe, Pai, em nome de Jesus, cada pessoa que sofre. O nosso Brasil que sofre. Abençoe a vacinação.
Pai amado, para que a tua bênção continue conosco. Oramos pela nossa vida, Pai, pela igreja, Senhor, que vai estar fechada esse final de semana. Abençoe em nome de Jesus, Senhor, o nosso tríduo pascal, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos, quero te dar alguns recados antes da bênção apostólica, hein? Primeiro recado é que ontem eu fiz um vídeo teste sobre o tríduo pascal e teve uma parte dele que eu deixei o microfone desligado. Então, se você quiser participar comigo hoje, eu vou fazer, né, esse vídeo, essa live ao vivo às 15 horas. Então, às 15 horas eu vou estar aqui ensinando a você o que é o tríduo pascal, como viver o tríduo pascal na igreja e na sua casa, né? Vai ser muito bacana, né, a gente aprender junto o que é o tríduo pascal. Então eu vou fazer um novo vídeo, né? Acrescentei algumas informações novas. Às 15 horas você é meu convidado. Nós também temos um trabalho lindo hoje às 19 horas no Instagram, metodista_NF, onde nós vamos estar recebendo o nosso querido irmão André e a irmã Alice, que são missionários da Jocum em Curitiba. Eles já estiveram com a gente, eles cantam, adoram. Vai ser imperdível, hein? Quero você hoje, 19 horas com a gente. E lembrando a você que amanhã nós temos a nossa quarta-feira santa, nosso retiro, não é? E o nosso tríduo pascal, o horário mudou. Quinta-feira é 18h30, por causa do toque de recolher que está aqui na cidade. 18h30 quinta, amém? 15 horas sexta e 18h30 sábado. Então o que mudou foi o sábado, a vigília pascal, e a quinta-feira santa, que seria 7h30, vai ser 18h30. Tá bom, queridos? Então são os recados, anota aí para não esquecer nada. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, agora e para sempre. Amém. Graças a Deus. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Sônia. Deus te abençoe, Rômulo. Escreve aí, por favor, como esse retiro tem sido importante para você. Dá o teu testemunho aí que depois eu vou ler. Tá bom? Um beijo. Um dia abençoado em nome de Jesus.